Então, pessoal, é hora do capítulo. Fiquem com essa história de hoje. Nós damos início, então, ao nosso manhwa. Não venha à papelaria da vilã, por favor. Nós começamos com o pai da nossa prota chamando ela de coisa inútil e que ela não merecia ser parte daquela família. O pai da prota grita bem alto o seu nome, Meldenik, em exclamação. A prota continua olhando para seu pai sem nenhuma expressão em seu rosto. A prota então diz que realmente concordava, porque a dona original daquele corpo realmente gastava muito dinheiro e sempre falhava nos negócios. Afinal, ela já tinha gastado bilhões de reais. Não tinha absolutamente nenhum talento para os negócios. A prota reflete então que a sua madrasta também foi culpada para que a dona original daquele corpo não ganhasse dinheiro nenhum nos negócios. Mas ela sabia que o seu pai não ia ligar nenhuma. Interrompendo as suas reflexões, o seu pai joga dinheiro para a prota e diz para ela nunca mais voltar naquela casa. A prota orgulhosamente aceita aquele dinheiro. Afinal, era tudo o que ela queria. E ela diz confiante que espera nunca mais ter que ver aquelas pessoas. Seu pai, depois de ouvir isso, começa a gritar em como ela tinha coragem de ir contra ele. A prota então olha para o seu pai e teme, porque a sua filha original, a dona original daquele corpo, teria medo de ir contra ele. E agora aquela mesma menina estava conseguindo sair assim de cabeça erguida? Meldenik, que a gente vai apelidar carinhosamente de Mel, fala para o seu pai que ela só queria fazer o que ele desejava. Ela diz que, como ele quer que ela vá embora, então ela irá embora fazendo a vontade de seu pai. Seu pai fica simplesmente em choque, sem acreditar no que a sua filha estava dizendo, enquanto a nossa prota só pensa, era tudo o que eu queria, e sai da sala com um sorriso confiante. A prota diz em pensamentos que mesmo se o seu pai implorasse para ela ficar, ela iria do mesmo jeito. Seu pai fica olhando a prota enquanto ela sai da sua sala, sem poder fazer nada. Com um sorriso caloroso no rosto, a prota, depois de ter conseguido o que ela queria, vai embora. A prota então arruma suas coisas, mas não muitas coisas. Ela se pergunta se será o suficiente para ela conseguir sobreviver a partir de agora. Ela se lembra que depois daquele episódio com seu pai, eles tentaram tirar o dinheiro dela. Então ela quer ir logo embora, para que eles não façam isso. Uma empregada aparece no quarto da prota e pergunta onde é que ela está indo. A prota, como uma recém-encanada, não sabe ainda em que estação do ano é que está. Mas pelas flores, ela pergunta à sua empregada Rosalia se é momento de primavera. Ouvimos então a empregada dizendo onde é que a nossa prota estava indo. E a nossa prota responde: estou simplesmente seguindo meu sonho. A empregada então, de Mel, fica em choque ouvindo Mel dizer que estava seguindo o sonho dela, porque ela nunca pensara que Mel tinha algum sonho, a não ser o sonho de se casar com o Duque. Então a empregada pergunta se a nossa prota quer ir à casa do Duque, para propor ele em casamento de vez e assim firmarem essa aliança. A prota então se lembra que o sonho original dessa mulher que ela possuía o corpo era se casar com o Duque de Hesman. A prota em risos pensa: não, eu não ligo mais para o Duque de Hesman. Ela se lembra então que o protagonista dessa novela, onde ela reencarnou, era um homem muito bonito e frio,
que estava apaixonada por sua irmã mais nova, a heroína daquela novel, onde seria a história de duas pessoas de amor proibido, vivendo um amor proibido. Mas que isso de amor proibido não tinha absolutamente nada a ver com a história. E que ela, Mel, era a irmã da protagonista. E ela estava noivada com o protagonista daquela novel. E que ela, mais tarde, por ser a vilã, por ter se tornado a vilã, ela seria morta pelos ciúmes de sua irmã mais nova. Ela se lembra que, com medo desse destino, ela tentou de tudo para voltar para o seu mundo, até mesmo espancar sua cabeça contra uma mesa. E ela pensa que não importa o quão esforçada ela pudesse ser em seus esforços de voltar para o seu mundo, nada daquilo dava certo. Então ela pensava consigo mesma o que ela deveria fazer. Já que ela não conseguia sair dali, ela ficava se perguntando o que então ela deveria fazer nesse novo mundo, onde é o seu mundo original. E ela se lembra da sua época de criança, como ela amava doces. E as pessoas gentis, que apesar dela ser uma órfã, ajudavam ela e davam doces para ela. Que essas pequenas coisas que as pessoas fizeram por ela deixaram seu mundo mais mágico. Mel, então determinada, pega sua mala e vai em direção à porta. Mas antes disso, ela diz à sua empregada que ela vai ser a dona de uma loja de doces. E ela diz em pensamento: esperem por mim, crianças fofas. A empregada não deixa Mel sair e fica na frente, dizendo que não sabe exatamente o que ela quer dizer com isso. Se é um tipo de negócio novo. Mel fica se perguntando: é só uma loja de doces? Será que isso não existe aqui nesse mundo? Ela fica imediatamente feliz, pensando que se não existisse, então o negócio dela com certeza ia ser único e muito próspero. A empregada fica preocupada com Mel, dizendo que se ela falhasse dessa vez, talvez ela não conseguisse mais retornar à sua família. Mel, bem confidente, diz: eu não ligo. Então a empregada diz que ela não vai conseguir comer as comidas gostosas que ela está acostumada. Vai comer comida de plebeu. E a nossa prota diz: tudo bem, eu até gosto. Mel sabia que a empregada estava preocupada com ela. E disse por último que ela não se preocupasse tanto. A empregada volta a exclamar: e se a madrasta de Mel tirasse tudo dela? A empregada, com as mãos entrelaçadas, numa súplica, diz que ela sempre foi muito judiada. Mas Mel então põe a mão em sua cabeça e a consola, e diz que já tem tudo em mente, já tem um plano. Mel então sai pela porta e diz que, se as coisas derem errado, ela vai chamar a empregada. Mel então olha para todas aquelas pessoas paradas na frente da mansão, olhando para ela, se perguntando: será realmente que essa menina vai embora? Mel volta a olhar para sua empregada e pensa que a empregada só gostaria que Mel estivesse ali para que Mel pudesse receber a proteção da sua família. Mas Mel se lembra que se ela ficasse ali, ia acontecer bem o contrário, ela seria morta. Se Mel ficasse ali, ela realmente seria morta. Ela voltou a pensar. As pessoas comentavam que Mel era uma linhagem sanguínea de maldição, amaldiçoada por causa da sua mãe, que vinha de uma linhagem sanguínea que descendia dos dragões. Lembra-se que sua mãe era filha do marquesiado, que pela sua linhagem sanguínea, normalmente lá, eles costumavam morrer cedo. Mel então pensa: o que a minha história tem a ver com essas pessoas? Mel então pega uma carruagem, onde o motorista pergunta onde é que ela quer ir. Mel então diz que quer ir para a favela.
as pessoas começam a comentar como ela é ignorante. Mel, então, senta-se na sua carruagem e, sem medo, aponta o dedo para todas as pessoas e diz graciosamente essa palavra aqui: F-U. Mel diz a si mesma que não vai deixar mais essas pessoas fazerem o que sempre fazem com ela. Que ela vai comer bem e vai viver bem, por ela mesma. Então, a carruagem vai chegando até onde Mel quer. Mel, enquanto isso, vai refletindo que ela sabe como viver. Ela lembra-se que para o Hasman poder casar com Sherry, a sua irmã, ela deveria ser tirada do caminho. Eles fariam tudo para matá-la. E ela, como a dona de uma loja de doce, ia precisar de alguém para proteger ela, um bravo cavaleiro. E ela sabe o mais poderoso cavaleiro que poderia ajudar ela. O cocheiro então diz que elas já estavam lá. Ele pergunta se ela realmente desceria ali naquela localização. E já estava realmente tudo escuro e frio. Mel diz então que isso é perfeito. O cocheiro fica: desculpa? Ela brinca e diz: poderia ter um fantasma aqui? Eu sei também. O cocheiro então fica hesitante e diz para Mel ter cuidado. E ela diz: não tenho medo de fantasmas, eu já morri uma vez. Ela estava dizendo que ela própria poderia ser considerada um fantasma. Mel então entra dentro do cemitério, onde se passa na sua cabeça a imagem de um homem com olhos azuis. Ela lembra-se que esse é o mais forte e poderoso cavaleiro do Império. Ela lembra-se de uma guerra que aconteceu há 2000 anos atrás, em que demônios tentaram entrar no Império, e que nesse momento o Império estava completamente em caos e em chamas. Mas teve um homem que apareceu e confrontou estes demônios, e se sacrificou para salvar o mundo. E ele se selou junto com os demônios numa espada mágica. E através daquele sacrifício daquele homem, o Império voltou a estar em paz, e várias histórias se passavam de geração em geração. E esse homem, na verdade, estava aprisionado dentro da espada, somente aguardando para que alguém o libertasse. E ela lembrava-se que ele está ali há 2000 anos, esperando somente alguém para o libertar. Ela vai então até uma lápide e ela vê uma espada que estava brilhando naquela lápide. Mel, com confiança então, como o rei Arthur, pega na espada e a levanta. Vê-se um brilho emanando da espada quando ela levanta. E Mel diz: agora, esse herói é meu. Mel fecha os olhos esperando que tudo dê certo. Abre um pouco e se perguntando: será que realmente deu certo? Mel então olha para um homem bonito, cabelos pretos, olhos azuis, uma linda beleza jovem. Dominique, um cavaleiro que foi selado naquela espada com apenas 17 anos há 2000 anos atrás. E era exatamente como a descrição da novel falava sobre ele. Dominique então pergunta quem era aquela moça. Ela se apresenta como Meldenique Babeloa, ou só Mel aqui pra gente. Ela pergunta: você é o cavaleiro Dominique, que foi selado nessa espada? E ele pergunta então se Mel o conhecia. E ela diz que sim, e que quer fazer um contrato com ele. O homem então fica hesitante olhando para Mel. Ele se perguntava então o que ela realmente queria dele.
Ele então sentou e se acomodou. E ele começou a falar que era muito óbvio o que ela queria. Ela queria simplesmente usá-lo. E ela disse: sim, eu quero te usar. O cavaleiro então arregala os olhos com uma expressão de espanto. Como ela poderia ser tão honesta sobre o que ela quer? Sem poder dizer muito, ele só fala: então você concorda, não é? E qual que é o seu desejo? Conquistar o império? Matar pessoas? Dependendo do que você quer, eu posso te conceder o seu desejo. E Mel simplesmente diz, com um sorriso de orelha a orelha: Save my life. Por favor, me salve. E ele disse que claro que ele arriscaria a sua vida pelo seu contratante. Não tem nada de especial nisso. Ele quer saber realmente o que ela deseja. E ele pergunta: você quer então um império? Mel diz: não, eu não quero um império. O cavaleiro fica completamente confundido. Como é que aquela moça na sua frente não quer nada de especial, a não ser que ele salve a vida dela? Mel diz: eu só quero viver. E Mel depois diz: na verdade eu sou um pouco ambiciosa. Dominique então faz um sorrisinho de canto, pensando que afinal ela quer alguma coisa. Mel então se curva e olha para Dominique. Mel então diz que ela vai ter uma loja de doces perto da academia e pede para ele, por favor, proteger e ser sua escolta. O cavaleiro então fica pensando: o que era aquilo? E ele dizia: agora eu sei. Que ela gostaria de conquistar um império e chamar ele de loja de doces. Mel então pensa que a habilidade de dar nomes dele é simplesmente terrível. E ela ainda diz: será que ter ficado preso na espada por 2000 anos deixou ele maluco? Então Mel explica o que é uma loja de doces. E que aquilo deveria ser muito fácil para ele entender. E que ele sempre quis sair daquela espada. Mel explica então que ela sabe muito bem que se ele realizar completamente o desejo do seu contratante, ele vai voltar a se tornar um humano. Mel então pensa que não deveria ter falado aquilo. Ele pergunta: como você sabe disso? Mel então diz que isso importa agora, o mais importante é que ele saiu daquela espada e que ele deveria ajudar ela. Então ele pensa que realmente fazer aquilo é fácil e não é nada difícil. O homem então estende a mão para Mel e diz que deseja que tudo corra bem para ela. E eles, assim sorrindo, firmam um contrato. Mel então pergunta se o homem sabia usar teletransporte para que eles pudessem sair dali. E num piscar de olhos, então eles chegam em frente à academia. Mel então corre e fala: realmente é a melhor academia do Império. O homem então se lembra da sua velha academia e diz que mudou tanto. Então Dominique diz: venha, por que está aí? Mel então olha para Dominique e diz: não é esse o lugar. Ele volta a olhar para Mel, com sorrisos completamente se desfazendo. Mel então aponta para o lugar onde eles vão passar a morar a partir de agora. E ela aponta para uma casa completamente suja. E ela diz que é ali que eles vão viver no futuro, deixando Dominique completamente horrorizado. Mel então se lembra que depois da mãe daquele corpo ter morrido, o seu título foi retirado pela monarquia. E que o duque simplesmente roubou todas as propriedades que eram de sua mãe. Mas havia uma única coisa que sua mãe deixou para Mel. Aquela casa. Mel então pensa que deve limpar, e que o primeiro piso será a loja e o segundo piso será a sua casa. Ela olha para Dominique, que ainda está em choque, pensando que vai ter que morar naquele lugar.
Dominique então fala: eu tenho que comer e dormir nesse seu terrível lugar? Mel diz que sim. E ele se lembra que ela o enganou, porque quando eles chegaram, ela aprontou para a academia primeiro, e ele então achou que eles iriam morar na academia. Mel então diz, tocando em seu ombro, que ele não se preocupe, que ela iria transformar aquele lugar num lugar muito reconfortante para os dois. Ela tinha um plano, ele deveria confiar nela. Mel então exclama seu sonho que se tornaria a proprietária da maior loja de doces daquele mundo. Dominique então faz uma cara medonha para ela. Mel então começa a empurrar Dominique para que eles entrem até a casa. Ele diz que ela não precisa se preocupar com o salário, afinal de contas, ele já recebia montões e montões de ouros enquanto ele era vivo. Mel então dá um sorrisinho e cora, pensando, ele realmente viveu mais tempo do que eu. E que ele era muito adorável. Dominique, percebendo logo, disse que a expressão dela era de como quando alguém pensa que o outro é adorável. Mel então pensa que ele é realmente muito inteligente. Entrando na casa, nós vemos que a casa realmente estava suja, tudo empoeirado com teias de aranha por todo lugar. Mel então pensa que realmente era uma casa completamente abandonada. Mel então diz que aquilo não era realmente divertido. Dominique então pensa que ela perdeu a consciência. Mel então começa a pensar como ela ia organizar as máquinas da sua nova loja de doces. E ela pensava que o dia que ela poderia abrir a loja estava realmente perto. O dia em que o sonho dela se tornaria realidade. E ela já consegue imaginar várias crianças indo comprar os seus doces e Dominique ia ajudá-la. Mel então cora de felicidade e diz que estava muito feliz. Dominique então olha para ela sem conseguir perceber de onde que vinha essa felicidade. E ele então diz: sim, tudo bem. Então, estende a sua mão e faz uma magia de luz para iluminar todo o lugar. Mel fica surpresa com a magia de Dominique. Mel então começa a explicar a Dominique como é que vai funcionar aquela loja. E ela se lembra que, quando era uma órfã, a única coisa que fez com que ela crescesse bem e saudável foram as pessoas que costumavam ajudar ela quando ela era uma criança. Ela se lembra do seu professor de matemática, que pagou a sua viagem escolar. E se lembra também do diretor, que sempre ajudava ela e a corrigia quando ela estava errada. E também se lembra da dona da loja de doces, que era muito amável com ela e dava doces para a menina. Mel então, apontando para o céu, diz a Dominique que usasse uma magia de limpeza. Então todo o céu se iluminou. Então Mel começa a pensar: ia ser muito bom se todas as crianças viessem a essa loja e se sentissem felizes. Dominique olha para Mel e ela para Dominique, ambos com uma expressão feliz no rosto. E ela pensa que, como no passado, quer fazer com que as crianças sejam felizes agora. De manhã cedo naquele dia, Mel então coloca Dominique de volta à forma de espada em sua cintura e vai até o Palácio Imperial. Dominique não tinha nenhuma identificação, por isso ele não poderia ir como um ser humano. Mel pensa que há muitas pessoas, mas que era um bom lugar para abrir uma loja de doces. De repente ela ouve uma voz dizendo: há quanto tempo que eu não te vejo? Ela olha então para trás e ela nota a presença de um homem, que era nada mais nada menos do que o seu noivo, que a cumprimenta como Lady Medelinic Babelonia. Duque Lennox Hasman. Mel
Lembra-se que a dona original do corpo sempre era vista como uma pessoa invisível, mas ela, por cortesia, cumprimenta então o Duque. E ela começa a olhar para ele realmente pensando que ele era bonito. Ele diz que ouviu que ela tinha deixado a família, e ela diz que sim. E desde que ela deixou a família, ela agora era uma comum, somente atendendo pelo nome de Meldenick. O Duque, dirigindo-se para ela, diz que nem pensar o que ela queria dizer com aquilo, ele não havia autorizado. Ele disse que ela deveria voltar para casa no mês seguinte. Ele não queria ver a mulher que seria a esposa dele vivendo naquelas condições. Ele diz para ela que ela se casaria logo. Mel, então, fica pensando, como assim casar? E ela tem um flashback do que aconteceu na novel, em que a dona original daquele corpo era muito tímida. E o Duque, no começo, tratava ela simplesmente muito bem. Mas que, assim que ele conseguiu encantar completamente a dona original daquele corpo, ele passou a ser frio e mudou a sua atitude com a nossa protagonista. A dona original do corpo ainda tentou fazer de tudo para agradar aquele homem, tentando fazer comidas boas, negócios bons. Até que o momento que ele começou a olhar para sua irmã, mais nova, e ela se perguntou por que ele estava fazendo isso com ela. E ele disse simplesmente que ela era incompetente, incapaz, nem se comparava com a sua irmã mais nova. E Mel, a nossa prota, ainda pensa que não era só isso. Que ele começou a ter um romance com a sua irmã mais nova. Quando eles se conheceram pela primeira vez, eles se apaixonaram de imediato. E ele começou a tratar ela como se fosse a namorada dele. E todos começaram a notar aquilo. Eles fingiam ser inocentes por fora, porque eles não gostariam de ter a sua imagem estragada. Mas a Mel, a dona original daquele corpo, sempre percebeu o que estava acontecendo. A nossa prota disse que realmente ele e a irmã mais nova não tinham nada a ver um com o outro. O Duque, então, com olhos para baixo, fala para Mel escutar que se os rumores eram verdadeiros, era só por causa da incompetência dela. Ela então diz que não tem a ver nada com esforço. Ele interrompe ela dizendo, você vai ir contra as minhas palavras? E ele diz para ela não se preocupar com coisas desnecessárias, deixando a nossa prota completamente devastada. Mas ele depois diz que eles simplesmente iriam se casar e que ela não deveria se preocupar. Mas, porém, ela o amava tanto que ela caiu dentro de um abismo, enquanto ele olhava ela por cima. A nossa prota então lembra-se que ela não é Mel, e que ele continua brincando com os sentimentos da Mel. Ela pensa que, não importa quantas vezes ela pense sobre isso, ela continua zangada com aquele homem. Ela então segura firme em sua espada. Ela pensa agora que a sua irmã está numa viagem de férias e que eles trocam cartas durante esse tempo. E o amor deles cresce mais e mais e mais. Mel então exclama, que coisa boba. E que ela sabia tudo, que ele tinha uma fé, tinha um romance com a sua irmã mais nova. E ele se pergunta, o que ela quer dizer com isso? E que ela sabia que tinha sim essa relação entre os dois. E ele exclama, que aquilo não era adultério. E que ela só deveria acreditar no que ele estava dizendo. Mel então disse que não quer ouvir desculpas. E que agora estava terminando a relação com ele, deixando o Duque completamente espantado.
Ela pensa que adultério é adultério, não importa a razão. Ele então se pergunta o que ela disse. Então ela diz que estava dando outra opção para ele, para que se casasse com a sua irmã mais nova, Sheria. E ela diz que seria um casamento político entre famílias, que ele não concordava com isso. O Duque diz que nunca teve intenção de se casar com a Sheria e que sempre dizia isso a Mel. Ele dizia que a sua irmã mais nova era bem diferente dela, pois ela era elegante, inteligente, gentil. Tudo que ela não tinha, a sua irmã mais nova tinha. Mas mesmo assim, ele iria casar com ela. Mel fica olhando para aquele homem simplesmente, sem acreditar no que ele estava dizendo. Então ela se pergunta, já que ele não vai se casar com Sheria, então vai casar com outra pessoa, porque ela não iria casar-se com ele. E Mel então diz que eles deveriam tentar tirar essa diferença de 30 anos entre eles e tentar se entender. O Duque então fica atônito, pensando, como assim eu vou me casar com a sua madrasta? O Duque com a mão no queixo, tentando entender o que ela estava tentando fazer, a pergunta diretamente o que era aquilo. Mel então, para que fizesse com que ele entendesse de vez o que ela queria dizer com aquilo tudo, ela desembainha sua espada e fortemente a leva contra o chão, causando uma pequena rachadura no chão. E agora ela dizia, você agora entende? Ela estava formalmente requisitando o anulamento do noivado. Ela então reflete que fazer aquilo com a espada era requisitar uma luta. Mel então retira a espada do chão, dizendo que agora ele sabia as intenções dela e que ela iria enviar uma carta para terminarem o noivado prontamente. Ela pediu desculpa e começou a se retirar. Ele fica então perplexo em seus pensamentos, pensando o que estava acontecendo. Como assim cancelar o casamento? Ele então cerra os punhos, tremendo, e pensa, ela quer a minha atenção, só isso. Tudo que ela está fazendo é para chamar a minha atenção. E ele volta a se lembrar daquela menina sorridente e ingênua que ele conheceu. E que ela sempre fazia tudo para ele. E que uma pessoa daquela não mudaria assim da noite para o dia. Vendo ela então se afastar, ele continuava pensando essas coisas até que ela se vira para ele. E ela se lembra que ela sabe muito bem como funciona a cabeça desse tipo de pessoa. Ela disse que se esqueceu de uma coisa. Ele então levanta sua cabeça e diz, eu não preciso de desculpas. E ela pede desculpa, como assim? Ela disse que ele deveria saber, com certeza. Que ela sabia que ele estava pensando se o comportamento dele era só para chamar atenção. O comportamento dela era só para chamar a atenção dele. E ela diz, então, ouve agora. Não tem nada a ver com isso. E ele pensa que ela era uma garota tão fácil de enganar. O que tinha acontecido com ela? Ela, prevendo os pensamentos dele, só diz, isso é uma ilusão. Ele então segura o pulso da nossa protagonista e diz, se ela agora já tem um outro homem. Ele começa a acusá-la de ter adulterado e que gostava de um outro homem. Ela então, com um único gesto, solta as mãos dele e das delas e diz que casar com um cara que simplesmente estava passando por ali era simplesmente 100 vezes melhor do que casar com ele, deixando o nosso Duque completamente irritado. E ele então fala, como você se atreve? Ela então coça a orelha e pensa, eu ainda não terminei. Você pode simplesmente sair fora da minha vida? Eu já falei tudo o que eu tinha para falar. Não se aproxime mais de mim, ou eu vou dizer a todo mundo que você estava me traindo. Porque você é muito sujo, diz a nossa prota com um sorriso no rosto.
A nossa prota então vai em direção à sua casa, dando um sorriso pelo que acabara de acontecer, e que estava muito orgulhosa dela própria. Ela então chega onde ela gostaria de estar, na agência do governo. Ela então toca a campainha, e prontamente alguém vem atendê-la. E ela pensa que essa mulher estaria pensando que ela mais uma vez iria levar tudo à bancarrota. Mas ela conseguiu o que ela queria: a aprovação para abrir a sua loja. Então Mel volta para casa e pensa que sucedeu no que queria. O homem então pega um papel que ela deixou cair no chão e fala que ela deixou cair e entrega para ela. E ela agradece. O homem então pergunta se ela estava falando sério, que ela iria se separar do Duque Hansen, que não havia nenhum homem melhor do que ele. O homem disse que aquilo tudo era muito engraçado. E ela se lembra que o homem era aquele homem que ela tinha apontado, em que ela tinha dito que era melhor casar com um homem simplesmente que estava passando na rua do que casar com o Duque. Quando ela olha para frente para responder o homem, ele simplesmente desaparecera. Mel então vai para casa. Mel então abre sua porta e deseja relaxar um pouco. E vê então o seu cavaleiro Dominique terminando de fazer todas as limpezas. Ela fala com Dominique que amanhã deveriam sair para a zona comercial para comprar muitas coisas. Ela tinha 200 milhões. Com 100 milhões, ela iria reparar a casa e com outros 100 milhões ela iria investir no negócio. Ela pensa então que para o seu pai aquilo era muito pouco dinheiro, mas que para ela era o suficiente para o seu negócio. Ela pensa então no que o seu cavaleiro estaria pensando. Ele pergunta se aquele homem que conhecera aquela vez era o seu esposo. Ela diz que era, mas agora não é mais. Então ela reflete que ele deve estar estranhando porque ela não ficou magoada com aquilo. Afinal de contas, quando eles fizeram um contrato, ele poderia sentir seus pensamentos e suas emoções. E ele então, levantando então o seu cabelo, disse que tinha pena dela. Ela então levanta uma caneta e diz que não é tempo para aquilo. E ela começa então a escrever a carta solicitando o anulamento do noivado. Dominique então pergunta, mesmo ela sendo uma nobre, ela vai rejeitar tudo isso, todo o conforto da sua vida para se tornar uma plebeia? Ela diz que sim, que ele não consegue entender ela. E ela pensa que tinha muitas pessoas que gostariam de cair nas boas graças do Duque. Um deles é o seu pai, a sua irmã e a própria duquesa, sua madrasta. E ela não quer mais nenhum relacionamento com qualquer uma dessas pessoas. Ela quer ser livre. E depois que ela se tornar uma simples plebeia, o casamento estará anulado imediatamente, porque plebeus não podem se casar com nobres. Dominique pergunta se ela tinha certeza. E ela diz que sim, que tem certeza. E ela diz que poderia recuperar sua reputação porque ela tinha um grande parceiro como Dominique, fazendo Dominique corar completamente. Então o Dominique diz que vai ser sempre o seu cavaleiro confiável. Então ela se volta para o Dominique e diz que ele realmente é adorável. Dominique, ainda corado, diz que ele é um cavaleiro que ela pode confiar. E ela pensa que ele é assim, sempre tão gentil, tão fofo. Ela sorri e diz, já está pronta a carta. Ela pensa que depois de enviar a carta, toda a relação entre ela e os familiares estará acabada, porque as pessoas a desprezam. E ela pensa que antes dela reencarar, ela começou a aceitar. Dominique diz que ele vai ser sempre um cavaleiro leal a ela. E ela pensa que ele sempre é assim, tão fofinho. A carta estava pronta. E ela pensa que agora está pronta, ela vai cortar totalmente relações com a sua família. E ela pensa que as pessoas que desprezaram ela, sua família, não vai ter nenhum problema. E ela volta a pensar que depois ela tem reencarnado, ela começou a aceitar as memórias dessa menina.
E ela se lembra que todas as crianças chamavam ela de sangue amaldiçoado. Enquanto ela gritava dizendo que ela não era nenhum sangue amaldiçoado. E as crianças disseram que a sua madrasta tinha dito que sim, que ela era sim sangue amaldiçoado. Ela foi então até a madrasta perguntar o que era tudo aquilo. E a madrasta simplesmente dizia: olha, eu poderia te matar, mas eu vou te deixar viver. Mas vive como uma pessoa morta. Ela então, seu pai, dizia que as crianças a odiavam. E que se ela tivesse amigos seria legal. Seu pai, então, simplesmente enojado, dizia que tudo aquilo era culpa dela. Então, simplesmente, eles faziam bullying com ela a vida toda dela. E assumiam que simplesmente tudo era culpa dela. Que o Duque não gostava de ouvir fofocas, mas também não fazia nada para defendê-la. E que nenhuma vez foi punido por ter feito pouco dela. Enquanto ela ia crescendo, ela se tornou arrogante para se proteger. E assim, fez atrocidades. Porque afinal, naquele mundo, ninguém estava do seu lado. A nossa prota então volta a pensar que gostaria de matar todos eles. E ela pensa que não pode fazer nada, porque ela não tem esse poder. E ela pensa que, e se eles não deixarem com que ela fosse viver sua vida tranquila? Será que eles iriam mandar alguém matar ela? E ela pensa, será que ela poderia tomar uma vingança contra eles? Ela pensa que no mundo em que não se poderia ser determinado, havia só uma coisa que ela poderia fazer. Se ela pudesse simplesmente acabar o relacionamento com Hesman, seria já excelente. Que aquele homem de ontem era chamado de Duque Perverso. Que já era de manhã e já havia pessoas seguindo ela. No total, 5 pessoas que estavam seguindo. E ela pensa que o Duque, então, estava vigiando ela. E que deveriam ter se enviado não só pelo Duque, mas também pelo seu pai. Dominique diz que se tocarem nela, ele vai entrar em luta. Ela diz que Dominique deveria fingir que não via nada. E agora Mel começa a procurar por uma carruagem, enquanto Dominique fecha o seu punho, querendo dar um bom soco em todos aqueles homens que estavam os perseguindo. Dominique, então, enquanto passeiam, avista algo. E eles vão até um beco onde eles veem um menino caído. O menino estava machucado, com os joelhos ralados, enquanto segurava uma caixa de som. Então Mel vai imediatamente tentar ajudar o menino. E estende a sua mão para que o menino pudesse se levantar. O menino aceita. E com dor, levanta-se. E ela pergunta se não deveriam chamar o doutor, e ele diz que não, que ele não gostava de médicos. Mel e Dominique ficam então olhando um para o outro. E Dominique então toma iniciativa e pega o menino no colo. E diz que vai tratar dele, e que não era preciso um doutor. Se gostaram então desse capítulo de hoje, deixem seu like e comentem. A gente vai trazer então uma parte 2 da história. Não se esqueçam de subscrever e ativar o sininho para notificações. Todo dia tentamos trazer uma história nova.